Olá, meus queridos amigos e meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira. Queridos, antes de começar a gravar, eu quero fazer um pedido a você. Estamos aí na meta de chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos, então ajude o canal. Não custa nada você se inscrever, gratuito, ok? Tem tanta gente falando tanta besteira aí no YouTube, né, e com milhares e milhares de seguidores. Nós estamos aí com 918 seguidores, portanto faltam aí, para nós chegarmos aos 1000 seguidores, nós precisamos aí de 82 seguidores. Isso daí você faz com um apertar de dedos. E não deixe de curtir o vídeo, que é dar o like, aquele joinha, e toca nele para poder o YouTube entender que o vídeo é relevante. E compartilhe o vídeo com grupos de estudo bíblico, com a sua família, com amigos, enfim, espalhe aí essa palavra da parte de Deus. Queridos, o tema que eu vou falar hoje, eu vou procurar ser bem sucinto e vou procurar ser bem objetivo, porque é minha peculiaridade, né? Poder simplificar, ainda que seja um assunto denso, profundo, e um assunto que divide opiniões, que é a questão do inferno, como é vulgarmente chamado. A palavra inferno, se você não sabe, é uma palavra de origem latina, e essa palavra ela migrou para muitas das nossas bíblias. Na verdade, temos no grego a palavra Hades, e temos um correlato, né, no hebraico, que faz mais ou menos uma consonância dentro do estilo daquilo que os autores da Septuaginta, né, que foi uma tradução feita antes mesmo do cristianismo existir, eles fizeram e colocaram a palavra Hades para traduzir o hebraico Sheol, né? A palavra, se a gente estudar um léxico, né, com toda honestidade, a palavra Hades ou Sheol, ela às vezes, em algumas instâncias, ela significa sepultura. E em algumas instâncias, ela significa o mundo invisível, ok? Ou lugar de sombras, é o significado disto. Mas o tema que nós vamos falar hoje, ele vai além, porque ele vai falar de um lugar que esse lugar ele vai aderir, vai engolir o próprio Hades e vai engolir a própria Thanatos. A palavra Thanatos, né, vem de... inclusive tem uma ciência tanatologia, que é o estudo da morte. Então, Thanatos é a palavra morte. A morte e o Hades, o Thanatos e o Hades serão absorvidos por esse lugar. Está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo do 11 até o versículo 15. Eu estarei lendo aqui para vocês o título da epígrafe, que é uma coisa colocada pelas sociedades bíblicas do Brasil ou de outros lugares aí, outros países do mundo, né? Isso não está nos manuscritos originais. Essa epígrafe ela é feita para ajudar na compreensão daquilo que nós estamos lendo. Então diz, o juízo final na epígrafe diz assim: e vi um grande trono branco, no caso essa pessoa que viu é João, tá? E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, que nós deduzimos, ainda que não fale diretamente, né, não tenha o vocábulo Deus aqui, mas inferimos que seja Deus, ou alguns inferem que possa ser Jesus, que está julgando mediante a rejeição e a aceitação do seu sacrifício vicário. Então, Jesus pode ser o personagem que está sentado nesse trono, já que o texto em si do Apocalipse não define quem está sentado no trono, apenas diz: e vi grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença, ou seja, da presença daquele que estava sentado nesse trono, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Era tão grande, tão majestoso, tão poderoso, que a terra e o céu
fugiram, ou seja, uma linguagem de expressão para mostrar que a grandiosidade desse trono é imensa, imensurável, indizível, algo que nós não podemos nem sequer imaginar. E continua o texto. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Preste atenção que isso é muito pouco falado no meio evangélico, né? Fala-se muito que se abriu o livro da vida e etc. E quem não estava arrolado no livro da vida. Mas aqui no texto é bem claro dizer que abriram-se os livros. Que livros são esses? Eu não vou especular aqui contigo, tá? Não vou fazer nenhum tipo de especulação, ainda que alguns digam que é o livro do corpo humano, baseado lá em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Outros dizem também que é o livro do corpo humano, o livro das palavras lá, baseado em Mateus 12, versículo 36. O livro da consciência, baseado lá em Romanos 2, 14 até o 16. O livro do pensamento ou dos pensamentos, baseado em Romanos 2,15, e o livro das obras, baseado lá em Romanos 2, 14 e 15. Então há essas especulações, né? Mas o texto em si não diz que livros, na verdade, são esses. Então, para sermos honestos com a hermenêutica, nós vamos nos ater apenas ao que está revelado aqui, que é um texto sui generis. É um texto sui generis, ou seja, o único no gênero, né? É singular no gênero, para ser. Sui generis é uma palavra latina, expressão latina, né? Uma frase latina. É singular no gênero, tá? Então diz que esses livros foram abertos e o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então deduzimos que esses livros que no grande juízo do grande trono branco foram abertos, mostra-nos que os mortos e as suas obras estavam contidas nos mesmos, ok? É o que o texto nos dá a entender. E diz mais, e segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, né? Como diz aqui a palavra inferno, no caso a palavra Hades, tá? Deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, é um texto bem dramático, duro até de falar. E qual o motivo de eu começar a falar contigo rapidamente, né? Se eu fosse fazer um vídeo mesmo numa linguagem bem simplista, um vídeo mesmo na vera mesmo, né? Com termos gregos. Aqui eu tô inclusive aqui com a minha chave linguística grega. Podia dizer para você cada uma dessas palavras aqui, o significado delas, se são verbos, se são adjetivos, se são substantivos, se esse substantivo está no tempo nominal, se esse substantivo é um substantivo plural, se é um substantivo simples, enfim. Poderíamos falar muitas coisas aqui, dentro das casas verbais, do grego, etc, né? Mas a nossa intenção aqui é ser objetivo. Então, quero dizer uma coisa a vocês. O livro do Apocalipse, ele foi escrito para consolar a igreja, principalmente a igreja do primeiro século, que começou uma grande perseguição na época do imperador Nero, uma perseguição que levava muitos cristãos à arena, muitos cristãos eram devorados por leões, muitos cristãos eram levados para um anfiteatro, muitos cristãos sofreram mortes atrozes, queimados vivos, colocados em praças para servirem de tochas. Enfim, a crueldade do imperador Nero foi uma crueldade sem limite. Sem limite. E depois conseguiu-se ainda uma extensão terrível. Houveram imperadores, inclusive o imperador Domiciano, Adriano, foram imperadores que continuaram a perseguição
nerônica, né? Continuaram ali a perseguir os cristãos e até vir o Edito da Tolerância no século IV, no ano 312 ou 313, em que proibiu-se perseguir cristãos. Até esse período os cristãos foram perseguidos, mortos, massacrados, né? Então havia nos cristãos um sentimento de justiça por tudo aquilo que eles estavam passando. É como hoje, por exemplo. Hoje nós perguntamos até que ponto vai a maldade humana? Até que ponto os homens continuarão a fazer o que estão fazendo? Meu Deus, tem pessoas que estupram crianças. Tem pessoas que raptam pessoas pobres, de lugares pobres, miseráveis, para poder arrancar-lhes os órgãos, para traficar esses órgãos internacionalmente. Existem pessoas que elas cometem as piores atrocidades, pessoas que traficam a fim de ganhar dinheiro com o vício maligno e maléfico que leva tantas pessoas à morte e levam pessoas até mesmo a perder os seus bens que com tanto poder, com tanto esforço vieram a aquisitar, né, a esses bens, vieram a galgar, a ter esses bens. Então perguntamos até onde vai a maldade de pessoas que se assentam no poder de diversos países no mundo afora, não só no nosso, e vem pessoas morrendo em filas de hospitais e não tomam nenhuma providência. Surge em nós então um senso de justiça. Jesus disse que isso é bom. Jesus disse que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí está a resposta para a justiça. Apocalipse capítulo 20, que fala do juízo do grande trono branco. Na minha concepção, ainda que por mais duro que possa ser, alguém diz, como é que pode um Deus de bondade? Como é que pode um Deus de amor, um Deus que é misericórdia, lançar pessoas num lago de fogo com enxofre? E a questão da eternidade desse período de castigo é algo que os eruditos e os estudiosos, eles debruçam-se há muito tempo já e debatem isso daí. Eu não quero ser a palavra final. Há algumas pessoas muito boas, muito estudiosas, que dizem que esse castigo não é eterno. Outros já dizem que o castigo é eterno. E dizem, baseado na palavra aion, né, que aí no caso é aionias, né, baseado até lá em Mateus capítulo 25, né, que irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A mesma palavra que é usada lá para falar daqueles que irão para o castigo eterno é a mesma palavra para aqueles que irão para o lugar de descanso eterno também, ou para a bem-aventurança eterna, é a mesma palavra. Aí alguns, baseado neste texto, eles dizem que o castigo é eterno, que o castigo é para sempre. Queridos, a Bíblia ela usa uma série de figuras de linguagem. A Bíblia ela vai falar, né, há vários textos que vão falar, né, do estado eterno, como por exemplo, né, nós temos aqui, né, alguns exemplos que eu quero dar aqui para vocês, né. Nós temos aqui, por exemplo, que esse lugar é um lugar de destruição da presença de Deus. Por exemplo, está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Nós podemos dizer que é um lugar de castigo eterno. Está lá em Mateus 25, que eu acabei de citar agora. O versículo é o 46. É um lugar de fogo eterno. Está em Mateus 25, 41. Chama eterna. Isaías 33, 14. Aí está o primeiro pacto também falando, né? E fogo, há fogo e enxofre, conforme Apocalipse 14, 10. Fogo que não se apaga, fogo devorador, preparado para o diabo e seus anjos, o castigo eterno, o ímpio viverá nele para sempre, né? Está em Salmo 9, 17. O poder humano não pode impedir esse castigo. O corpo sofre no inferno, Mateus 5, 29, que diz que aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Né? Está também em Mateus 10, 28.
Temos também a alma sofre lá no inferno, o sábio evita o inferno, conforme Provérbios 15, 24. Enfim, há muitas linguagens ilustrativas que são muito terríveis, tenebrosas, amedrontadoras. Será que Deus tem prazer nesse medo? Será que Deus tem prazer em colocar esses textos para que nós leiamos os mesmos? E isso com o intuito de nos apavorar? Não. Deus, quando coloca esses textos ou permite que os seus autores sagrados coloquem esse texto nas páginas da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, tanto do Tanar quanto da Brit Hadashah, o novo primeiro pacto e segundo pacto, né? Deus está mostrando para nós, a nós mesmos, Deus está mostrando a nós mesmos o quão nós somos maus, o quão nós somos de uma natureza pecaminosa e o quanto nós deixamos essa natureza pecaminosa nos dominar. Quando eu falei aí de todas essas coisas, de tráfico humano, de órgãos, de estupro de crianças, de genocídios, de déspotas que oprimem o povo de uma forma terrível, aí está a resposta para todas essas injustiças. É exatamente esse texto sui generis que está aqui no capítulo 20 e o versículo 11 até o 15 do Apocalipse, ou seja, um dia haverá justiça. E você pode notar uma coisa interessante, o texto não diz aqui, muita gente faz a ideia de um Deus, mas eu desafio qualquer pessoa a me mostrar algum texto, pode escrever nos comentários desse vídeo, né? Mas eu li a Bíblia algumas vezes e nunca encontrei Deus pegando uma pessoa e jogando essa pessoa no inferno. Deus diretamente fazendo isso. Estas pessoas, elas foram lançadas, né? Aqui é um verbo que mostra a passividade dessas pessoas diante de um destino eterno. Se vai durar pouco, se vai acabar logo, né? Porque a Bíblia é até inclusive às vezes meio paradoxal, porque diz que esse lugar é um lugar de trevas. E ao mesmo tempo diz que é um lugar que é um lago de fogo. Como pode ser um lugar de lago de fogo? E vocês sabem que o fogo dá iluminação. E como pode ser um lugar de trevas? É interessante que um grande teólogo, que já dormiu há muito tempo, né, no Senhor, chamado Karl Barth, esse teólogo ele disse que um certo homem teve um sonho. E neste sonho ele se via sozinho no inferno. E era tão escuro que ele não via ninguém. Ele só via a ele próprio, ele sentia a essência dele próprio. Ele fazia assim com as mãos e não via ninguém, não sentia ninguém e não tinha ninguém. Quer coisa pior do que a solidão? Quer coisa pior do que o distanciamento? E as trevas, elas são o oposto da luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então vejam a figuração da linguagem quando diz que há trevas nesse lugar. Trevas fala de separação de Deus, porque Deus é luz. E aqueles que habitam na luz, como Deus na luz está, têm comunhão uns com os outros. Vejam bem, Deus é luz. Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue tem a luz da vida e não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então vejam como os textos da Bíblia, eles vão literalmente e metaforicamente, à luz dos contextos estruturais do texto, eles vão nos ensinando verdadeiramente o sentido das coisas. O fogo, nós temos uma palavra aqui no original grego para fogo, né, que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15, que esta palavra é a palavra puros. Esta palavra puros é um substantivo neutro. Substantivo neutro, tá? É nominativo, é um substantivo nominativo, neutro, na forma singular, na primeira pessoa do singular, tá ok? Então, queridos, puros, fogo. Então, o que significaria o fogo? Fogo, no caso, ele significa exatamente aquilo que muita gente já está vivenciando. Tem gente que já está vivenciando aqui nesta vida o inferno.
popularmente falando, né, eu estou falando de forma vulgarmente, conforme as pessoas, para você me entender. Muita gente já está vivenciando o inferno, o fogo infernal nas suas entranhas, na sua consciência. Muitas pessoas estão com as suas consciências totalmente queimando, ardendo, os seus corações, pela maldade que praticam, já está efervescendo os seus seres. O fogo já os está consumindo por dentro e manifestando-se. E a manifestação final é desse fogo do lago de fogo. Do lago de fogo. Que as pessoas chamam de Guiena. Guiena, que é uma alusão ali ao Vale de Inom, que era um lugar onde se queimava lixo fora da cidade. Né? Tem toda uma história desse vale lá, não é? E você depois procure pesquisar mais a fundo, senão o vídeo já está longo, vai ficar ainda mais se eu começar a falar aqui. Então, queridos, muitas pessoas perguntam por que um Deus de amor condenaria pessoas a um lugar de castigo, de separação. Ora, a Bíblia diz, há um salmo que diz que o inferno é para todas as gentes que se esqueceram de Deus. Literalmente, há pessoas que se esqueceram de Deus. Eu vi um vídeo um dia desse que me chocou. Um rapaz na rua fazendo uma enquete e ele perguntava às pessoas: você conhece Jesus Cristo? As pessoas diziam assim, melhor dizendo, você crê em Jesus Cristo? As pessoas diziam, não creio nele não. Chegou uma menina até a dizer assim, eu não sei nem se ele existiu, eu acredito, creio na biologia e na ciência, que é o que eu estudo. Então várias pessoas pensam da mesma maneira. As pessoas se esqueceram de Deus. E esse esquecimento da humanidade de Deus é que as leva a uma vida leviana, é que as leva a uma vida completamente desproporcional à moralidade, é as que as leva a uma vida completamente desregrada, a uma vida completamente aquém daquilo que Deus eticamente planejou para a vida humana, para o ser humano, para nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que temos volição, que temos raciocínio, inteligência e que sabemos discernir. O homem é como um de nós agora, como diz lá Gênesis, né? Depois que o homem peca, no capítulo 3 de Gênesis, tem essa sentença, o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Isso mostra para nós o seguinte, que o homem não é inocente daquilo que faz, o homem sabe quando ele está fazendo algo errado e quando ele está fazendo algo certo. Então está na consciência, quem impregnou isso, esse senso moral no homem, foi Deus, quando criou a raça humana. Deus colocou esse senso moral para um homem discernir o bem e o mal de tudo aquilo que ele faz, de todos os atos que ele comete. Um dia desse teve um cantor muito famoso, que eu não vou citar o nome dele aqui, não é? Citar nomes não é bom, mas esse cantor é um cantor muito famoso, não é? Depois tu procura na internet que tu vai encontrar. Ele disse o seguinte, que ele não se imagina no céu tocando uma harpa, no meio de uma porção de anjinhos de asa voando, a imaginação que ele tem do céu ou da presença de Deus, como você quiser, né? É esta. No céu, ele disse que estaria tocando harpa, sentado numa grama, vendo as nuvens e as estrelas, e ele diz que o céu é um lugar monótono para ele, que ele preferiria ir para o inferno. Ele próprio declarou. Então veja que o ser humano não é inocente. O ser humano, ele tem uma volição, uma inteligência, um raciocínio. E Jesus disse, pelas suas palavras sereis salvos, e pelas suas palavras, pelas vossas palavras sereis condenados. O próprio homem muitas vezes sentencia-se a si mesmo a estar nesse lugar e até almeja estar. Eu já vi não só esse cantor brasileiro, muito famoso, mas já vi outros cantores e outras personalidades do mundo famoso, né, porque é os que têm mais visibilidade midiática, dizerem a mesma coisa, que querem ir para o inferno, que preferem o inferno, que o céu é monótono demais para eles. Então, queridos, o vídeo já está longo, mas nesses dias de tanto caos, em que as pessoas sofridas, amarguradas,
massacradas por tanto mal, por tanta maldade, elas dizem: Senhor, muitas vezes elas olham para o céu e dizem: até quando isso vai acontecer? Até quando esta maldade vai durar? Até quando a justiça que deste mundo não vejo sendo feita? Até quando essa justiça vai vir? Até quando virá essa justiça? Até quando vai durar essa maldade? Então, console-se, assim como os cristãos do primeiro século, do segundo século, do terceiro e do quarto século, quando pararam as perseguições, se consolaram ao ler Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 até o 15. Houve um conforto e um consolo no coração desses irmãos nossos, desses séculos passados tão longínquos, quando liam esse capítulo 20 de Apocalipse de João e viam que um dia todos os grandes déspotas, todos que não são achados no livro da vida, no Zoe, no Biblos Tozoi, livro da vida, todos que não foram achados nesse livro glorioso, que é até uma alusão, até mesmo à cultura judaica, esse livro da vida, ele já aparece lá. Moisés pede até: Senhor, se esse povo não subir junto com esse povo, e se o Senhor não subir com ele, risca meu nome desse livro, do livro que tu escreveste. Moisés faz uma alusão lá ao livro da vida. Então, queridos, nós ficamos por aqui, deixamos aí esse vídeo como uma espécie de alerta e de consolo para todos aqueles que sofrem. E eu quero dizer a você que Deus não tem prazer. Muita gente imagina um Deus. Eu quero dizer para você que é da igreja, você que fica arrogando-se, dizendo: bem feito, fulano morreu e esse fulano agora está no inferno. Fulano morreu e bem feito porque ele está no inferno. Religioso, cale sua boca, não fale desta maneira, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte nem mesmo do ímpio. Então você não pode ter prazer, você não pode se comprazer, e nem tampouco você pode se regozijar com a morte de uma pessoa e dizer: bem feito, esta pessoa, ela foi para o inferno. De maneira nenhuma. Você tem que lutar para ser um pescador de homens, ganhar vidas, tirar as pessoas, pedir para que o Espírito Santo, enquanto você fala, trabalhe no coração das pessoas a fim de que as mesmas venham ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus. Ele disse, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família e que Deus abençoe esta palavra no teu coração e no meu coração. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Não deixe de dar o like, de se inscrever, de compartilhar e de divulgar esta palavra às outras pessoas. Fique com Deus. Que a Shalom de Hashem esteja com você. Amém.